tarde, gente boa. Está começando agora, então, o Globo Esporte. É hoje, Flamengo e Racing, primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores, Maracanã, lotado, não tem mais ingresso para comprar. Quem não for, não se preocupe, você vai assistir ao vivo na Globo, logo depois da novela Três Graças. Duda Dal Ponte já está no Maracanã, chegou agora já, e tem uma informação quentinha. E acho que é uma boa notícia, torcedor rubro-negro. Manda aí, Duda. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha aqui o Globo Esporte com a gente. Já chegamos no Maracanã, tudo pronto para essa semifinal, jogo importantíssimo. E a notícia quente é a seguinte: Léo Ortiz está relacionado para a partida de hoje e deve ser titular. Ele sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito no domingo na partida contra o Palmeiras, mas se recuperou bem na segunda e na terça-feira, fez atividades em casa e também no Ninho do Urubu e por isso deve ser o titular. O Danilo, que é uma outra opção para a zaga, ele jogou 70 minutos da partida contra o Palmeiras, depois que o Léo Ortiz saiu e sentiu dores no joelho, então por isso estava com um pouquinho de problema, não está 100% fisicamente, por isso Léo Ortiz deve ser o titular, Escobar. Muito bem, então é força máxima para esse jogo tão importante, Duda? Basicamente, Escobar, o único desfalque é Everton Cebolinha, que se machucou contra o Botafogo, está com uma lesão no quadril, deve desfalcar o Flamengo por cerca de 2 meses. Fora isso, o Filipe Luís deve colocar o mesmo time titular que foi a campo contra o Botafogo e também contra Palmeiras, com o Rossi no gol, na lateral direita, Emerson Royal, aí a dupla o Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda, Alexandro, meio de campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, jogando muita bola, e lá na frente, Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Flamengo e Racing é um confronto muito equilibrado na Libertadores. Os dois times já se enfrentaram 4 vezes. A primeira vez foi nas oitavas de final de 2020. Foram 2 jogos, 2 empates, só que o Racing eliminou o Flamengo nos pênaltis aqui no Maracanã, no jogo de volta. Aí depois, as equipes voltaram a se encontrar na fase de grupos de 2023. Foi um empate lá na Argentina e no último jogo que as duas equipes se enfrentaram foi aqui no Maracanã, vitória por 2-1 do Flamengo. Hoje, o objetivo nessa semifinal é construir saldo de gols para levar uma partida mais tranquila para a Argentina, porque semana que vem, quarta-feira que vem, já tem o jogo de volta. E Escobar, vai ter o apoio da torcida, mais de 70 mil pessoas são esperadas aqui com uma festa linda. Tem mais espaço para ninguém lá. Vai todo mundo. Um abraço para você, Duda, valeu. E olha só, faltando pouco mais de um mês para a final da Libertadores, o presidente do Peru declarou estado de emergência em Lima, que é a capital do país, depois de protestos contra a violência. A decisão da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima. A Conmebol ainda não se manifestou depois dessa declaração aí do estado de emergência. Pode ter mudança de local dessa final. 6 anos depois do incêndio que causou a morte de 10 jovens atletas lá no Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo, a Justiça do Rio absolveu, em primeira instância, todos os 7 acusados. Conversar com o Edson Viana, que tem mais informações dessa decisão da Justiça. Fala, Edson. Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Como a decisão é em primeira instância, ainda cabe recurso. O processo estava tramitando na 36ª Vara Criminal do Rio desde janeiro de 2021. Os acusados respondiam por incêndio culposo e lesão grave. O juiz Tiago Fernandes Barros considerou essa ação improcedente. O Ministério Público do Estado do Rio tinha pedido a condenação de todos os acusados. Entre os motivos alegados pelo juiz para essa decisão estão que não há provas suficientes que fundamentem uma condenação e que as denúncias não correspondem às responsabilidades exercidas pelos acusados nas respectivas empresas. A Promotoria de Justiça do Rio de Janeiro, junto à 36ª Vara, já informou que vai recorrer dessa decisão e a associação que reúne os familiares das vítimas do incêndio aqui do Ninho já se pronunciou também repudiando essa decisão, dizendo que ela é uma afronta à memória das vítimas e que vai buscar na Justiça a esperança de que essa decisão seja revista. Escobar, eu volto com você. E a gente vai continuar acompanhando de perto. Obrigado, Edson Viana. Você vai conhecer agora essa figura aqui, Alejo Ciganotto, torcedor apaixonado do Racing, que é o adversário do Flamengo hoje. Ele acompanha direto o time nos jogos fora da Argentina, vai andando, pega carona no caminho. Foi assim, inclusive, que ele chegou para o jogo de hoje, esse pé frio aí. Meu nome é Alejo Ciganotto. Meu nome é Alejo Ciganotto, sou torcedor do Racing e vim de Buenos Aires a pé, pegando carona.
para ver o Racing aqui no Maracanã. Eu comecei com isso, de acompanhar o Racing a pé e pegando carona, no ano passado na Copa Sul-Americana. Tive a ideia numa noite e não consegui mais dormir. Arrumei as malas e saí de casa, pro Chile. Comecei nas oitavas de final, o Racing ganhou e depois vieram as quartas, semifinais e a final. Racing foi campeão, eu entrei em campo. Eu fiz uma promessa de que se a gente ganhasse a Sul-Americana, eu faria a mesma coisa na Libertadores. Fui a Fortaleza e nós ganhamos de 3-0. Fui a Colômbia e ganhamos do Bucaramanga por 4-0. E depois nas oitavas de final, perdemos para o Peñarol em Montevidéu e nos classificamos na Argentina. Tô ainda andando para o Rio de Janeiro para ver o Racing na Libertadores. Eu saí de casa no dia 4 de outubro, cheguei aqui no Rio no último dia 17. Foram 2.650 quilômetros. Foram 2.650 quilômetros. E a final vai ser com o Palmeiras. E a final vai ser contra o Palmeiras. Vai ser parecida com a final contra o Cruzeiro. E aí eu paro. E aí me retiraria. Tomara que esteja com o pé bem frio, né? Jogar. E é hoje, gente boa! Flamengo e Racing pela semi da Libertadores nas quartas. O Rossi foi o grande destaque, né? Pegou 2 pênaltis, joga bem com os pés também. Você sabe que na década de 80 tinha um goleiro argentino no Flamengo, um estilo parecido, hein? Vamos pegar o gol do Arrascaeta contra o Palmeiras no último domingo e voltar para o início da jogada. Tudo começa num passe incrível do Rossi pro Pedro, que aí faz o pivô, vira e depois o gol. Desde que chegou ao clube, Rossi tem mostrado que é muito bom com as mãos. E também talentoso com os pés. Só que ele não foi o primeiro goleiro argentino a se destacar dessa maneira no Flamengo. O goleiro ideal parece ser o que foi contratado pelo Flamengo, o Baldo Fijol. Mais um argentino, considerado o melhor goleiro do mundo. O tumulto era tanto e a vontade dos torcedores em tocar no novo goleiro do clube que Fijol acabou saindo carregado do aeroporto. Quando o Fijol veio jogar no Brasil, o Flamengo treinava aqui, no Campo da Gávea, na sede social do clube. Acabava o trabalho, os jogadores sentavam no gramado e conversavam com os jornalistas. No escuro. O segredo da escola argentina na formação de grandes goleiros está no treinamento? Não está no segredo do treinamento, está simplesmente na virtude. O ano 1984. Fijol era o goleiro de um timaço que tinha Leandro, Júnior, Moser, Radilho, Nunes, Bebeto começando. O argentino, que chegou como um dos melhores do mundo na posição, continuou mostrando que era muito bom com as mãos. E talentoso com os pés, como o Rossi. Ele não desistia, não. Houve um momento em que saiu do gol, dominou a jogada como zagueiro, arrancou como um atacante e lançou como um armador. Foi aplaudido por todo o estádio, pela técnica, pela raça, pelo espírito de luta, que também servem para justificar o título de o goleiro do Fantástico. Nos treinos, jogava na linha e fazia um monte de gol. E era pegador de pênaltis. O Fijol é o ídolo do Rossi. Também pudera, o cara foi campeão da Copa de 78 com a Argentina. Em fevereiro desse ano se encontraram pessoalmente pela primeira vez, quando o senhor Ubaldo Fijol visitou o CT do clube. Quando eu cheguei aqui, ele me falou uma coisa, que ele se arrependia muito de ter saído do Flamengo naquela época. O argentino ficou só 1 ano e meio no Flamengo. No rubro-negro, ganhou a Taça Guanabara e a Taça Rio. 30 anos depois, um novo goleiro argentino, bom com as mãos e talentoso com os pés, volta a encantar a torcida do Flamengo. A história do goleiro argentino no Mengão me deixa muito feliz estar hoje cumprindo o meu trabalho aqui e contar com o apoio da torcida para mim é algo muito importante. Lembro que foi muito legal ter o Fijol jogando aqui no futebol brasileiro. O Rossi se estabeleceu no Flamengo também. Que seja um muro, uma grande parede hoje. Entrando em campo pela última vez em 18 de maio, quando sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, Endrick está incomodado no Real Madrid, até porque está recuperado desde em setembro e ainda não atuou nesta temporada.
Desde então, o camisa 9 ficou no banco de reservas em 6 jogos, não sendo utilizado por Xabi Alonso. No último domingo, diante do Retafe, ficou novamente de fora, aquecendo conversas por uma saída em breve. Neste momento, tanto o clube, como o staff do jogador, estão avaliando um empréstimo no início de 2026. Não existem tratativas em andamento até aqui, mas em breve um novo destino deve ser selado. Por conta dessa informação, inúmeros torcedores do Flamengo publicaram em suas redes sociais que José Botto deveria ao menos tentar um contato, acreditando que o jovem seria uma boa alternativa em 2026. Caso chegasse ao elenco rubro-negro, o ex-Palmeiras teria uma disputa saudável com Pedro, podendo até mesmo atuar junto do camisa 9 dependendo do esquema que fosse utilizado por Felipe Luiz, já que tem mobilidade. Porém, neste momento, a ideia é buscar outra equipe no futebol europeu, pensando em garantir a presença com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, ou seja, um retorno ao Brasil não está nos planos. Surgiram boatos até mesmo de uma possível volta ao clube que o revelou, mas com Vitor Roque e Flaco Lopes em alta, dificilmente conseguiria atingir seu objetivo que é atuar com frequência e voltar aos planos de Ancelotti. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante Endrick seria um baita reforço para o Mengão em 2026? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.